Oi, eu sou o Bruno e vou falar hoje sobre Doctor Who, vou falar sobre a série, a nova temporada, a nova doutora. Saiu o trailer na San Diego Comic Con, então caramba, saiu o trailer é curtinho, eu sei que tem 50 segundos, saiu ontem, hoje eu tô gravando na sexta-feira, então eu tô muito animado pra ver qual é, eu ainda não assisti o trailer. E vamos assistir o trailer junto e eu vou comentar algumas coisas, a série vai estrear, se não me engano, em outubro, então já vamos assistir, fazer esse react aí, porque react é bacana. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos assistir esse trailer maravilhoso com a Jodie Whittaker como a nova doutora. Simbora. All of this is new to me. New faces. New worlds. New times. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends? Right. This is gonna be fun. Caramba, é isso, meu Deus. Saiu um teaser na última semana. E saiu o teaser. é, Foi essa semana, aliás, foi essa semana. E aí, no caso, esse é o trailer. E o teaser tinha umas insinuações de tipo, algumas referências ao que foi a era do Matt Smith, porque tinha a revista em quadrinhos. Muito do teaser, das informações que eu decorei, eu peguei lá no Doctor Who Brasil, a maior fonte de Doctor Who aqui no Brasil. Acessem Doctor Who Brasil, se você é fã da série, vale a pena você conferir tudo por lá. E, é claro, eu acompanho 1000 outras páginas de Doctor Who, e eu tô compartilhando aqui porque, enfim, vale a pena. E, sério, eu vou deixar rolando o trailer mais um pouquinho aqui. Vamos comentar algumas coisas, eu acho que vale a pena. Primeiro, a gente já vai ter uma diversidade maior com os personagens companions. Eu acho que isso é interessantíssimo. De cara, a gente já tinha sido apresentado aos personagens. A gente tem. é, Podemos dizer que já estou apaixonado? Já estou apaixonado. Porque, sério, a gente tem muito uma conversa que sempre ocorreu dentro do fandom, que foi, poxa, a gente tem uma diferença tão grande entre o que é a série clássica e o que é a série nova, nesse quesito dos companions, porque, por exemplo, na série nova a gente sempre teve um companion por vez, a gente sempre teve uma pessoa acompanhando o doutor, e quando foi duas, foi o casal, o Rory e a Amy, e aí depois tentaram fazer um pouquinho com a Clara, não deu muito certo. Enfim, e agora a gente já vai ter os três, tanto que a gente vai perceber que em alguns momentos aqui, ó, a Jodie tá andando com eles dois, acho que são os três já ali. São os três já aqui, então caramba, eles estão em outro planeta, e o que é essa dinâmica de ver a doutora, no caso, com outras três pessoas, considerando que os três são tão diferentes um dos outros, que tipo, o Rory e a Amy tinham uma dinâmica, eu adoro, o Rory e a Amy tinham uma dinâmica interessante, mas eles tinham uma interdependência entre eles, e agora a gente vai ter uma dependência completamente nova entre os três personagens, e sério. New times. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends? Tipo, a internet tá aí na loucura com isso. Doctor Who com lança-chamas. Mas a internet tá aí na loucura com isso porque, tipo, se eu pedir realmente, really, really nice, se eu pedir muito, muito gentilmente, vocês vão ser meus novos melhores amigos. Tipo, nossa, isso é muito bom, isso é muito legal de se ver, de se assistir. E ela falou na San Diego Comic Con, que ela deu lá o painel, ela deu uma entrevista e comentou que essa temporada vai ser de todos os episódios únicos. Eu particularmente adoro quando são assim, quando são episódios centradinhos, começo, meio e fim, porque eu adoro essa ideia do episódico, de que a coisa acontece isolada e aí a gente vai crescendo, porque apesar de eu adorar as outras temporadas em que algo como Zygon Invasion aconteceu, algo como grandes plots da temporada aconteceram, eu adoro isso. Eu adoro quando é algo menor, quando é algo que não envolve destruir o mundo, quando é algo que não envolve o fim de todo o universo, quando é algo mais contido, porque você sente aquela coisa, aquela dinâmica acontecendo de maneira mais fluida, entende? Porque, tipo, não tem tanto um senso de urgência porque o mundo vai acabar, mas tem um senso de urgência porque a gente tá em algum perigo, a gente tá em alguma coisa. Vamos tentar resolver o que tá acontecendo aqui, existe um mistério, e, nossa, isso é muito maneiro. De cara a gente já, mais uma vez, vê como é que tá o novo visual da doutora. Isso é muito bacana, tipo, os cosplayers na loucura com esse novo visual. Isso é muito bacana. E
visual dos Companions. Isso sim também é muito maneiro. Eu já estou me vendo ali em alguns Companions. Então, ó, quero ter... Cara, a nova Screwdriver. Cara, isso é maneiro. Isso é completamente novo. Isso é completamente diferente. Eu não esperava que fosse um Screwdriver assim. Porque a gente teve a Screwdriver do... A chave de fenda sônica, desculpa. A chave de fenda sônica do 12º, do Capaldi, ela era super... Eu não vou dizer clássica, mas ela era super bonita, ela era super bem enfeitada, sabe? Ela tinha um efeito tão bonito. E aí, agora a da doutora, ela tá vindo quase como uma espada Jedi. Deixa eu ver se mostra de novo aqui. Claro que, gente, espada Jedi, entenda-se como quiser. Mas vai ter uma foto aí, vocês vão ver. Ela tem um cabinho, ela é meio torta e, tipo, ela tem esse laser na ponta, né? Que é todas as Screwdrivers têm, eu sei. Mas, tipo, sério, tá muito maneiro, tá muito maneiro. E é muito bacana ver a nova doutora. Tipo, ela parece ser muito divertida. E eu gosto desse aspecto. Tipo, adoro o Capaldi. E o Capaldi tinha umas tacadas de humor geniais. Mas eu acho que ele se superava quando tinha o lado mais sério dele, quando ele tinha que entregar algo mais, sabe, aquilo que realmente falava lá do fundo do coração e tudo, o discurso da guerra, o discurso da vida, o discurso da saudade, aquele discurso que ele faz com a River. Então todos esses momentos são os momentos mais marcantes do Capaldi. O Matt Smith, que é um dos meus doutores favoritos, ele também tem isso, que é aquela coisa de, tipo, todo mundo lembra dos momentos em que ele é engraçado. Todo mundo lembra dos momentos em que ele tá sendo engraçado. E, por consequência, alguns outros momentos em que ele tá fazendo um discurso mais sério. Tipo, eu adoro o discurso do Akahaten, Sings of Akahaten, eu não sei falar. Mas, sério, tem essa cena, eu amo essa cena, eu de vez em quando compartilho no meu Facebook. Porque é algo muito bonito, é um discurso muito bonito. Mas ele é mais voltado pra comédia. E aí, tipo, eu já espero que a Jodie seja meio que isso também, sabe? Que ela consiga alternar entre algo mais sério e algo mais humorístico. Então eu fico pensando, poxa, o que vai vir a partir daí? E caramba, é muito bom ver material de Doctor Who. É muito bom ver coisa nova, é muito bom ver o que vai rolar. E, sério, essa cena inicial do Dele é a melhor coisa. Pra quem não lembra, todo mundo lembra, obviamente, porque a cena final da última temporada foi a TARDIS explodindo e teoricamente expulsando a doutora de dentro da nave, porque, enfim, ela cai da nave. Houve certas especulações e uma parte dos comentários foi meio chorume, dizendo que, porque a TARDIS expulsou ela, tá, não sei o quê. E a minha interpretação foi uma parada que aconteceu. A TARDIS balançou, o negócio caiu, se expulsou, se não expulsou, a TARDIS senciente, TARDIS senciente, não importa. O importante foi que aconteceu, ela caiu da nave e, gente, ela tá caindo. Ela tá caindo há uns bons meses aí e vamos ver pra onde é que ela vai parar, porque Jojo Whittaker é amor, né? Mas ela tá caindo há muito tempo e tem um novo visual e tem aquela partezinha no trailer em que a gente vê a transição, né? De quando ela tá com as roupas ainda Capaldi e quando ela vai finalmente encontrar o seu visual. E daqui eu acho que você vê a Screwdriver que eu tava falando, ela tem um quesinho de sabre de luz, tá entendendo? Deu pra entender o que o cara querendo dizer com sabre de luz? Porque, ó, tem todo esse cabo de metal e aí tem a pontinha com cristal. Mas, enfim, eu achei interessantíssimo, eu achei muito bacana. Jojo Whittaker vai vir como doutora. Eu adorei o trailer, eu acho que funciona. E é uma discussão que, como eu falei, né, eu tava vendo no pessoal do Doctor Who Brasil, o Thaís a Thaís e o Fred estavam comentando que, no final das contas, a BBC tá liberando pouco material. Tipo, rolou um teaser ínfimo, mais pra mostrar os personagens mesmo. E agora rolou um trailer de 50 segundos. Então, tipo, não é nada grande, não é nada megalomaníaco. O Tibnall, se não me engano, ele tá... acho que o nome é o Tibnall mesmo. Ele tá sendo um novo showrunner, então se ele tá fazendo parte disso, de dizer que, olha, estamos controlando as informações para não deixar tudo muito exagerado, tudo muito jogado, igual no último ano, que no último ano teve muitas revelações que acabaram sendo, enfim, faladas precipitadamente. Então, espero que seja intencionalmente, que venha para ser melhor, para essa temporada seja realmente várias surpresas boas na temporada e que realmente continue nesse ritmo, porque eu acho que esse ritmo tá bom, porque tá criando um hype legal. Eu acho que o hype que tá sendo criado em volta da série tá sendo perfeito, porque
Tá todo mundo falando, tá todo mundo empolgado, pelo menos dentro do fandom que eu conheço, tá todo mundo ainda animado. Existe ainda, não podemos negar que existe ainda um certo receio, receio é uma palavra até leve, mas existe um certas pessoas estão não aceitando a doutora, enfim, por mil e um motivos, que não cabe ficar comentando aqui, porque eu não gosto de dar vazão a esse tipo de comentário, porque eu não acho válido. Mas o fato é, ainda existe um pouquinho de, não era o que eu queria, não é legal, não sei o quê. Eu, assim que anunciaram o Jodie, o meu primeiro pensamento foi, caramba, essa atriz que fez Broadchurch, eu não gosto dela. Gente, eu assisti Broadchurch, eu assisti primeira e segunda temporada, eu parei no começo da segunda, não continuei ainda. Mas quando eu assisti Broadchurch eu fiquei tipo, não, essa moça não. Essa moça não dá certo não, gente, pelo amor de Deus. Essa moça, assim, o grande lance aqui no Broadchurch, ela não dá um sorriso. E o tempo todo ela é ácida e ela é meio, tipo, claro que ela tem razão. Enfim, assista Broadchurch, veja pelo menos o trailer, você vai entender do que eu tô falando. Mas o fato é, ela fez tudo isso em Broadchurch. Depois eu fui assistir outra série dela, que ela é uma enfermeira. E eu esqueci o nome da série. Mas o fato é, eu já fiquei, uou, essa personagem é muito boa. E ela tem até uns filmes também lançados, eu não assisti muito mais material dela. E aí vi os trailers, né, as imagens, tudo quanto que foi lançado sobre ela como próxima doutora. E aí minha mente foi mudando, minha mente foi tipo, então, tipo, ela não é aquele estereótipo, ela não é só aquilo, ela tem muito mais a oferecer. Então vamos ver qual é a dessa atriz, vamos ver qual é a dessa doutora. E sério, eu já fiquei mega animado com essa doutora. Tem algumas discussões dentro do fandom que são muito interessantes, pensar em como vai ser essa coisa de, poxa, eu sou mulher agora, tá, não sei o quê. E, tipo, eu prefiro não entrar nesses pormenores, principalmente nesse vídeo aqui, que é mais uma reação ao trailer. E dizer só que o hype tá montado, o hype tá aí já. E entrando no coro, eu ouso dizer sim que Jojo Itaca já é minha melhor doutora, a doutora favorita. E é isso. Por favor, comenta, me diz o que você tá achando, se você viu o trailer, se você não viu o trailer. Se inscreve, deixa o seu like. Você me deu dislike? Muito obrigado por me dar dislike também. E a gente se vê na próxima. Por favor, acompanhe o próximo vídeo do canal. Tchau!